Graça e paz, povo abençoado de Deus. Quero compartilhar com vocês, com essa palavra que o Senhor falou no meu coração. Esse se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 13 e o 14. O tema é vida ou morte. Temos dois caminhos, temos duas escolhas, dois destinos. Qual é a sua escolha? Deus é maravilhoso e perfeito. Nos concedeu o direito de escolher o nosso próprio caminho. Amém? Vamos fazer aqui uma oração, pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Meu glorioso Deus e Pai, Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que entra em Tua presença para te pedir, Pai, que me perdoe por todos os meus pecados, me perdoe por todas as nossas falhas. E queremos, Pai, te pedir humildemente que fale aos nossos corações, que nos dê, meu Pai, o discernimento para que a gente possa fazer as escolhas certas, as escolhas corretas, para que a gente venha, Pai, ter paciência em passar por esse caminho estreito, mas que é o caminho que nos leva à vida eterna, porque largo é o caminho que nos leva à perdição. Espírito Santo de Deus, fale mais ao nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E glória a Deus. No versículo 13 diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entrarão por ela. O versículo 14 diz: E porque estreita é a porta e apertada o caminho que leva à vida, e poucos há de encontrarem. Então aqui, meus irmãos, nesse versículo 13, temos aqui um comando dado pelo Senhor Jesus. Em Lucas 13, 24 diz assim: Porfiai, que é o mesmo que esforçai, não desista, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então aqui, meus irmãos, temos duas escolhas. Ele nos concedeu o direito de escolher. E ele dá um comando, né? Entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que levará à perdição. A porta larga representa as facilidades da vida, uma vida pecaminosa, sem obediência, sem a direção de Deus, vivendo nos prazeres do vício, nos apetites da carne e vivendo no engano. Este é o caminho, é a porta larga que nos levará à perdição eterna. Mas estreito é o caminho que nos levará à vida eterna. É um caminho com Cristo, é um caminho de renúncia, é um caminho segundo os padrões de Cristo, é nos separar para viver na santidade, para viver uma vida agradável ao Senhor. É viver no padrão de Cristo e não nos amoldar no padrão do mundo, no padrão pecaminoso, no padrão da injustiça, da imoralidade. Mas que a gente venha andar por esse caminho estreito,
que é o caminho da justiça, é o caminho da obediência. Amém? Aqui o Senhor nos ensina que há somente dois caminhos, dois destinos, um céu e o outro é o inferno. No Antigo Testamento, vemos Moisés dizendo ao povo: hoje invoco o céu e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Isso se encontra em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Aqui, meus irmãos, desde o princípio que houve um comando dado por Deus. Ele sempre nos deu o direito de escolher. Nunca nos obrigou a nada. É uma decisão minha, é uma decisão sua. Andar pelo caminho da bênção ou andar pelo caminho da maldição. É nós quem escolhemos os nossos caminhos, o nosso futuro. Porque o futuro a Deus pertence, mas ele é baseado na sua decisão, do seu presente. Não importa o seu passado, o que você fez no passado, mas a decisão que você toma hoje, ela vai ser baseado todo o seu futuro, vai dar a direção de quais são as suas colheitas. Não podemos plantar limão para colher laranja, não é verdade? E aqui o Senhor concedeu a Moisés essa inspiração de dizer ao seu povo, quando ele tirou ali o seu povo, que estava ali vivendo ali na escravidão, o povo teve que fazer uma escolha. E Moisés disse: aqui está dois caminhos, a bênção e a maldição. O que é que vocês escolhem? O que vocês decidem? Esse não é um futuro só para vocês, mas é o futuro também dos seus filhos, da sua família. É tudo baseado naquilo que escolhemos. Também teve aqui no livro de Jeremias, né? Que diz assim, no capítulo 21, versículo 8. E disse Deus a Jeremias: a este povo dirá, escute, eu, o Senhor, deixo que vocês escolham entre o caminho da vida e o caminho da morte. Podemos ver que em toda a passagem bíblica, Deus dá a direção a mim e a você. Aqui ele disse a Jeremias: fala para esse povo que tem dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da maldição. Mais uma vez, Deus não nos deixou enganado. Ninguém vai se perder por falta de conhecimento. Ninguém vai passar pela porta larga porque não conheceu a verdade. A verdade está aqui, nua e crua, como diz o ditado popular. Porque o Senhor, Ele não ocultou essa verdade, nem de mim e nem de você. É você quem faz as suas escolhas. É você o responsável pelo que vai acontecer, pelo seu futuro, pela sua eternidade. Não é Deus o responsável. Não é Ele que vai dizer, olha, você vai para o inferno, olha, é você que vai para o céu, não. Quem vai dizer é o caminho por onde você andou.
A colheita vai depender daquilo que você plantou. Amém, povo de Deus. Elias também disse ao povo no Monte Carmelo: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se Baal é Deus, siga. 1 Reis 18:21. Sempre vivemos aqui debaixo de um comando. E isso não mudou. Não é coisa do passado. Aqui é coisa do presente. São palavras do futuro. É a mesma palavra. Você tem que decidir. Você não pode ficar ali em cima do muro. Um dia você é crente, outro dia você deixa de ser crente. Você vive oscilando. Uma hora você serve a Deus, outra hora você serve o seu próprio entendimento. Você serve a idolatria, a imoralidade. E ele diz aqui: vamos parar de viver oscilando para um lado e para o outro. Não adianta, que assim não vamos chegar a lugar nenhum. Você tem que tomar sua decisão. A quem vocês querem servir? Se é a Deus, então siga a Deus. Renuncie a sua própria vida e viva uma vida justa. Busque a santidade, busque a sua santificação, sem a qual ninguém verá a glória de Deus. Mas se vocês querem seguir a Baal, querem seguir a Satanás, aos demônios, porque é a mesma coisa aqui, Baal é o diabo. Então vocês siga fazendo o vício da sua carne, obedecendo a toda a imoralidade que a carne deseja, aos prazeres, aos vícios, às orgias. Se vocês querem viver alimentando a sua carne, então siga Baal. Você não é forçado, nunca foi forçado a seguir a Deus. É uma escolha sua. Mas não pode servir a dois senhores. Ou você serve a um, ou você serve ao outro. É uma decisão sua. Mas não vamos culpar a Deus dos nossos erros. Porque vai chegar o dia do acerto de conta. Vai chegar o dia que nós vamos ter que ir para a direita e ir para a esquerda. Vai chegar o dia do juízo final. Não pense que a vida é essa aqui. Aqui estamos aqui de passagem. É só de passagem por um pouco de tempo e ninguém sabe onde é que vai ser a próxima parada. Quem vai descer? Não sabemos. Esse futuro só pertence a Deus. Mas podemos decidir hoje de fazer a nossa escolha. Temos que tomar decisões espirituais. Esta é a decisão mais importante que a gente tem que fazer sobre o nosso destino eterno. Essa decisão não é de Deus. Essa decisão é sua. Nós somos livres. Quando o Senhor entregou ali, o Senhor Jesus, na cruz, para levar os nossos pecados, Ele nos tornou livres, livre para escolher. Você veja como Deus é um Pai maravilhoso, um Pai bom. Ele nos libertou, nos resgatou do Egito, da escravidão, do pecado, e ainda nos concedeu o direito de escolher a quem queremos servir, a quem queremos seguir. Se é a Deus, glória a Deus.
Louvado seja Deus. Se é a Baal, misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Que você possa refletir nos seus caminhos e voltar os seus passos e seguir ao Senhor. Que nem eu e nem você venha fazer como os 10 leprosos, que o Senhor curou, libertou e eles voltaram. Os 9 voltaram para as mesmas práticas de onde eles tinham saído, de onde eles tinham vindo. Mas um deles voltou. Um deles decidiu seguir ao Senhor Jesus. Sempre vivemos debaixo desse comando do Senhor Jesus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entrarão por ela. Podemos refletir esse versículo todos os dias, podemos refletir nele, este comando, essa voz de comando que o Senhor nos dá: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que te conduzirá à perdição. A perdição eterna. É sofrimento por toda a eternidade. Não é aqui de 20 anos, 30, 50 não, porque teremos aflições. Aqui, enquanto vivermos, teremos aflições. Mas teremos também alegrias. Teremos também momentos bons, porque a vida não é feita só de momentos ruins. A vida é como uma rosa. Ela tem as pétalas, mas ela também tem o espinho. Mas nem por isso ela deixa de ser uma rosa. Ela deixa de ser bela por causa dos espinhos. É como a vida. Apesar de tudo, das aflições, do sofrimento, ela não deixa de ser bela. Porque choramos, mas sorrimos. Em todo momento. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aqui temos exemplos. Exemplos do jovem rico. Vou pegar aqui para não ficar nas minhas palavras. O jovem rico, ele teve uma oportunidade. Ele conheceu ao Senhor Jesus. Ele teve um encontro com o Senhor. Mas o que ele fez? Ele decidiu seguir o destino dele. Ele fez uma escolha. Ele era um homem rico, mas um pobre miserável e pecador, que achava que seus bens era melhor do que a vida eterna. Ele não soube valorizar, priorizar aquilo que tinha valor para uma vida eterna. Ele pensou só nessa vida aqui, terrena, que é passageira. E aqui, meus irmãos, o Senhor diz a ele, eu vou pegar aqui do versículo 21, ele fala, né? Que ele era um homem bom, que ele se desviava do mal, era um homem que honrava o pai e a mãe, enfim, ele era um bom homem. Mas ele não soube priorizar o que tinha prioridade.
Ele tinha amor ao dinheiro, amor aos seus bens. E não agrada a Deus servir a dois senhores. Ele teve aqui a oportunidade de escolha e ele escolheu. Pegando aqui do versículo 21, que diz assim: E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta uma coisa, vai e vende tudo quanto tem e dê aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas prosperidades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Qual dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza? A riqueza, ela não é pecado. O Senhor, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. O pecado aqui desse jovem rico foi o amor pelos seus bens. Foi a idolatria que ele tinha no coração. O Senhor Jesus conhecia, o Senhor sabia que ele era apegado às suas riquezas, era apegado aos seus bens. E o Senhor disse a ele, deu a ele o direito de escolha. Vá e venda tudo que você tem e dê para os pobres. E infelizmente, ele ficou triste e se retirou. Quer dizer, ele fez aqui a sua escolha. Ele não disse mais nada. Ele respondeu com desprezo, com uma tristeza, e seguiu sem o Senhor Jesus. Ele preferiu as riquezas do que o tesouro que o Senhor disse: terás um tesouro no céu. Ele achou que o mais importante era a sua prosperidade, os seus bens. Ele não soube valorizar o reino do céu, a salvação que o Senhor estava ali colocando nas mãos dele. Ele decidiu viver, mas viver com os seus bens, mas sem o Senhor Jesus. Que nem como houve ali, outro grande exemplo no passado, lá no princípio, o exemplo de Noé. Noé foi um homem sábio, Noé foi um homem obediente, um homem justo, que viveu pela porta, pelo caminho estreito. Noé foi um exemplo de homem, mas teve ali toda aquela humanidade que o Senhor até se arrependeu de ter feito homem, de ter criado o homem, pela sua desobediência. Os homens começaram a se prostituir, a fazer tudo aquilo que desagradava a Deus, coisas horrorosas. E o que Deus fez, quando viu que o pecado estava demais, o Senhor decidiu pôr um fim nessa história e fazer uma nova aliança com Noé. Mas o Senhor, Ele deu uma oportunidade. Ele deu uma oportunidade para todos aqueles seres existentes na terra. Noé pregou por volta de 120 anos. Pregou o Evangelho, dizendo que o povo se arrependesse e voltasse para Deus. Mas o povo não acreditou. O povo foi avisado que ia chover e que ia ter um dilúvio. Mas o povo não se preocupou, porque o povo tinha feito uma escolha. Eles queriam estar na porta larga, vivendo uma vida pecaminosa, agradando a carne. Certamente vício, bebida, porque diz que o povo vivia casando e dando-se em casamento. O povo não estava nem aí
É diferente hoje? É não. Quantas pessoas que não estão nem aí, que estão achando que essa aqui é a vida, que morreu, acabou, que é o fim. Mas não é não, meus irmãos. Não é o fim, não. Vai ser um recomeço, uma nova história. Aonde iremos viver por toda a eternidade, no céu ou no inferno. Esse povo aqui não deram ouvido a Noé, mas Noé ouviu a palavra de Deus, obedeceu a Deus, escolheu andar no caminho estreito e ele pôde assim entrar na arca que o Senhor tinha ordenado a ele para fazer, salvou tanto a ele como toda a sua família e toda espécie de animais, fez tudo como que Deus mandou. E Noé pôde contemplar com a nova aliança, com a nova história, com o recomeço, na graça do Senhor Deus. E aquele povo, quando começou a chuva, começou a inundar, eles começaram a gritar, batendo na porta da arca, só que a porta já estava fechada, já era tarde. Eles não atentaram para a palavra que Noé estava pregando, eles não deram atenção. É diferente hoje, não. Muitos não estão dando atenção. Há sinais de que estamos caminhando para o fim. Mas muitos estão casando e dando-se em casamento. Estão vivendo nos vícios. Só querem saber de baladas, de festa. Não estão preocupados com a sua vida, com a eternidade. E infelizmente, isso aqui é uma realidade. Infelizmente, para os que vão se perder, para aqueles que não dão ouvido à palavra de Deus, mas felizmente para todos nós que acreditamos e que damos crédito à palavra de Deus. Que o Senhor possa a cada dia ser o comandante da nossa vida, nos dando a direção, sempre que eu e você venha ter o prazer de andar pela porta estreita, mas que a gente venha estar com Deus, que a gente venha estar andando no caminho onde nos levará a salvação eterna. Que a gente não venha fazer como esses aqui que no passado não deram ouvido à palavra do Senhor. E quando eles vieram e bateram na porta pedindo a Noé para abrir, já não tinha mais tempo, já não podia mais essa porta ser aberta. E eu e você venha meditar nessa palavra, que a gente venha refletir, que a gente venha fazer as nossas escolhas certas. Josué também, ele fez a sua escolha. Todos, homens e mulheres de Deus, tiveram que fazer as suas escolhas. E assim como eu, como você, como todos, temos que fazer a nossa escolha. Escolha a vida. Escolha andar pelo caminho agradável a Deus. É fácil? É não. Sabemos que não é fácil, mas sabemos que não é impossível. Porque não é com a nossa força, não é com a nossa sabedoria mental, mas é com a sabedoria de Deus. É com o discernimento da palavra de Deus. É com a obediência no nosso coração. Quando eu e quando você decide obedecer, ouvir a voz de Deus, nós estamos andando
por esse caminho estreito. Às vezes não confortável, porque sabemos que não é fácil. Quando Jesus veio ao mundo, ele também não encontrou facilidade, ele sofreu. Mesmo sendo ele filho de Deus, ele sofreu, porque ele fez a sua escolha de obedecer a Deus, de renunciar à sua própria vida. Mas ele morreu, ele ressuscitou, ele vive, ele está sentado no trono ao lado do Pai. Então, que eu e você não pense que viver com Deus é só conforto. Enquanto a gente estiver aqui, nesse mundo chamado de terra, mas podemos ter uma certeza, uma garantia, que se a gente escolher o caminho certo, o caminho de Deus, o caminho da porta estreita, seremos vitoriosos e viveremos para sempre uma eternidade, aonde não haverá dor, aonde não haverá sofrimento, aonde iremos morar nas ruas de ouro, não haverá fome, miséria. Todas essas coisas que existem aqui nesse mundo vai passar e viveremos uma vida de vitória com Cristo Jesus. Essa garantia quem dá não sou eu, quem dá é o próprio Deus. É Ele quem diz que não iremos mais sentir dores, que não haverá mais luto, não haverá mais sofrimento. Então essa é a recompensa para todos aqueles que escolhem andar pelo caminho estreito. Mas o caminho largo, talvez aquele caminho que esteja lhe dando falso conforto, esse caminho é um caminho de engano, é um caminho sem Deus. Talvez você encontre as facilidades, mas perderá a sua salvação, perderá a sua vida eterna com Deus. Porque uma vida eterna sempre vamos ter, ou no céu ou no inferno. Mas eu te convido a andar por esse caminho. Não é muito confortável, porque quando você tem que renunciar o seu desejo, o desejo da carne, você se sente desconfortável, não é mesmo? Mas sabemos que o que Deus tem para mim e para você é muito melhor do que o que nós queremos para nós mesmos. Pensamos que sabemos o que é bom, mas quem sabe o que é bom para mim e para você é Deus. E Ele tem o melhor para todos.